E galera, a Rockstar tá bem quietinha, né? Silêncio total. Nem um post, nem teaser, muito menos o trailer 3. Mas sabe o que é engraçado? Enquanto a Rockstar tá calada, o resto do mundo tá gritando sobre o GTA 6. E dessa vez quem resolveu abrir o bico foi nada mais nada menos do que a CEO da Xbox. A concorrência tá mais animada do que a Rockstar Games pra falar do GTA 6. E além disso, um novo relatório aponta uma queda brutal do número de jogadores do GTA Online, o que pode ser um sinal claro que o GTA 6 está mais próximo do que parece. E pra fechar com chave de ouro, tem uma animação que aparece no trailer 2 do GTA 6 e que pode parecer um detalhe simples, mas quando você observa em câmera lenta, fica claro porque que o GTA 6 é um jogo diferente de tudo que você já viu. Então já chega deixando o like pesado no vídeo de hoje, porque vai rolar muita notícia boa pra vocês. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, vamos começar pela notícia que mais chamou a atenção essa semana. A Asha Sharma, nova CEO da Xbox, participou de um painel no Bloomberg Tech, que é um grande evento de tecnologias e negócios, e ela foi diretamente perguntada sobre qual seria o impacto do GTA 6 na indústria dos games. E sabe o que ela respondeu? Olha só. Grand Theft Auto 6 is expected to be pretty big, outsell. I'm very impressed you know these things. I do have a 13-year-old son, as I said. Expected to outsell any game, movie, or album in history. You delayed Fable, in part in anticipation of this. What impact do you think this game is going to have on the industry? Like, do you see this as kind of a litmus test? I think it's just one of the most important parts of culture at this point. Pois é, pessoal, ao contrário do Strauzelnick, que sempre faz um rodeiozinho quando é perguntado do jogo, ela foi bem direta ao ponto, enfatizando que o game é uma das partes mais importantes da cultura no momento. Ela não falou da indústria dos games, ela falou da cultura num total. E olha, essa é uma declaração bem poderosa, tá? Porque quem tá falando aí é uma pessoa de dentro da indústria e que é CEO de uma das empresas líderes do setor. E ela tá reconhecendo que qualquer fã da franquia GTA já sabe que o GTA 6 não é qualquer outro jogo, é um verdadeiro evento. E quem não é muito ligado no mundo dos videogames precisa parar tudo que tá fazendo pra prestar atenção. E se você acha que parou por aí, ela foi além. And we want to make sure that we're fully supporting it. And so I'm excited to see how it does. I'm excited for the reactions. I'm excited to learn from it. E olha, essa é uma declaração bem importante, tá? Porque devido a uma parceria de exclusividade no marketing do GTA 6, junto à PlayStation, a Sony teria preferência em fazer manifestações, divulgações ou até mesmo na criação de produtos com a temática do jogo. E isso faz muita gente acreditar ou imaginar que o game seja exclusivo pro PlayStation 5, mas não é o caso. Assim como os GTAs anteriores, eles sempre saíram para todas as plataformas. E esse posicionamento da CEO da Xbox mostra que eles sabem muito bem o que estão fazendo. O GTA é um tipo de jogo que define gerações. Sempre foi assim. O GTA V mesmo foi responsável direto por vender uma quantidade absurda de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e depois mais uma vez com PlayStation 5 e Xbox Series. E um jogo desse porte faz o mercado crescer como um todo. E é óbvio que o pessoal da Microsoft sabe que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então é por isso que nessas últimas semanas, a Xbox tem se posicionado tanto a respeito do GTA 6, com um post em diversos perfis da Xbox no mundo e agora com essa declaração da CEO. Então acreditem, galera, ela não tá falando isso daí porque ela é simpática ou porque é muito fã da franquia GTA. Pode até ser, mas nessa declaração ela tá sendo totalmente estratégica. E isso diz tudo sobre o tamanho do que vem por aí. Mas olha, aqui vai uma informação que se você juntar com o que eu acabei de falar, vai ver que faz total sentido. Essa semana saiu um relatório da Ampere Analysis, mostrando dados reais sobre a retenção de jogadores do GTA Online. E olha, os números falam por si só. O primeiro detalhe importante é que, em dezembro de 2025, o GTA Online ganhou 3,7 milhões de novos jogadores ativos em apenas um mês, um salto de 29% em relação ao mês anterior. E isso tudo foi graças à atualização A Safe House in the Hills, que foi tão grande que fez os jogadores abandonarem temporariamente títulos enormes como Battlefield 6, Fortnite, Call of Duty e até o Minecraft. Tudo isso pra jogar o GTA Online. Só que esse pico esconde um problema sério, tá? Porque depois que o hype dessas DLCs
passam, o GTA Online sangra jogadores de forma alarmante. Os dados revelados pela Ampere Analysis mostram que uma base de 20 milhões de jogadores ativos em abril de um determinado ano, apenas 29% ainda estavam jogando 6 meses depois, em outubro. E a última contagem de abril de 2026 mostrou que somente 25% dos jogadores do ano anterior continuavam ativos, o que mostra que mesmo chegando a 16 milhões de jogadores em abril de 2026, no seu auge, o modo online perde 3/4 da sua base em questão de meses. Para um jogo como o Live Service, isso é uma taxa de retenção péssima, muito pior do que concorrentes como Fortnite, Call of Duty ou outros jogos de Live Service. Agora, esse contexto ajuda a entender o porquê. O GTA Online tá chegando a 13 anos de existência. É muito tempo, tá? E os jogadores investiram mais de uma década da sua vida nisso. E cada vez mais os jogadores de longa data estão se cansando do jogo e quitando de forma antecipada, como se estivesse economizando energia e o hype pro próximo título da franquia GTA. E essa atitude levanta um questionamento muito interessante. Como a Rockstar vai convencer os fãs que já dedicaram mais de uma década ao GTA Online para investir mais 10 anos em uma nova versão do game? Eles têm uma grande batalha pela frente. E essa resposta vai definir se o novo GTA Online do GTA 6 vai ser tão impactante quanto o do GTA 5 foi. E olha, falando em time de lançamento, eu quero trazer uma observação bem interessante sobre uma postagem que o Reese do podcast Kiwi Talks fez essa semana. Mas antes, vamos dar uma contextualizada em toda essa história. Essa última semana aconteceu simplesmente os maiores eventos da indústria dos games. Entre eles, no dia 2 de junho tivemos o State of Play, o evento da PlayStation, com mais de 60 minutos de anúncio. E só pra começar com o pé direito, o evento foi iniciado por uma gameplay completa do Marvel's Wolverine, da Insomniac, com revelações sobre o personagem do Logan, Jean Grey e até mesmo data de lançamento pro dia 15 de setembro. E logo em seguida teve o God of War Laufey, um novo God of War focado totalmente na Faye, com um trailer de quase 20 minutos. É isso mesmo, hein? Aprende aí o Rockstar. Depois tivemos Until Dawn 2, Marathon, até mesmo o anúncio da nova versão do Tomb Raider, Legacy of Atlantis. E no dia 5 de junho tivemos o Summer Game Fest, um evento apresentado pelo Jeff Keighley, com 2 horas de conteúdo. Teve abertura com revelação do Resident Evil Veronica, Capcom trazendo Claire Redfield de volta e fechou com o anúncio do Final Fantasy VII Revelation. E no meio ainda rolou Guild Wars 3, novo game do Tartarugas Ninjas com um visual mais maduro e até o jogo Control Resonant da Remedy ganhando data. Infelizmente o GTA 6 não fez parte de nenhum desses eventos, né? Como já era de se imaginar. E obviamente fez falta nessas apresentações. Só que agora no dia 7 de junho tivemos o Xbox Games Showcase, especialmente que foi um evento muito memorável por completar 25 anos da Xbox. E nele a quantidade de novidades não foi diferente. Tivemos Gears of War E-Day, com trailer oficial, data e confirmação de exclusividade total pro ecossistema Xbox, Persona 6 sendo anunciado oficialmente, novo gameplay de Fable, Halo Campaign Involved revelado, Doom the Dark Ages que ganha uma nova expansão, além de diversos outros anúncios. E agora, no dia 9 de junho, um dia antes do dia que eu tô gravando aqui pra vocês, tivemos o evento da Nintendo, o Nintendo Direct, com quase 50 minutos de duração. E olha, o evento foi recheado do começo ao fim. Só que o grande destaque, sem dúvidas, foi o anúncio do The Legend of Zelda Ocarina of Time, sendo reconstruído do zero pela Nintendo pro Switch 2. Cara, é coisa de arrepiar. 2026 vai ser um ano absurdo pro videogame. Além disso, tivemos Kingdom Hearts 4 com trailer de gameplay, Star Fox ganhando data, entre uma grande série de anúncios de games pro Nintendo Switch 2. Ou seja, 4 grandes eventos essa semana, com as maiores empresas da indústria, com anúncios que em qualquer outro contexto, em qualquer outro momento, seriam os destaques do ano. Só que o Reese, do podcast Kiwi Talks, levantou um ponto de vista muito interessante, que se a Rockstar soltar o trailer 3 agora no mês de junho, em qualquer momento, todos esses anúncios vão ser esquecidos em questões de minutos. E olha, provavelmente o trailer 3 teria mais visualização do que todos esses eventos juntos. E não é exagero, tá, rapaziada? É óbvio que esses eventos contaram com milhões de visualizações. Mas olha, o trailer 1 do GTA 6 bateu 100 mil visualizações em pouco mais de 24 horas. E o trailer 2 foi no mesmo caminho. E a estimativa do Reese é que o GTA 6 venda em torno de 40 a 50 milhões de cópias nos primeiros dias de lançamento. Números esses que colocam o GTA 6 em uma categoria completamente diferente de qualquer outra coisa lançada
avançada na história. Esse é o peso do GTA 6, meus queridos. Um trailer desse jogo supera eventos com dezenas de anúncios marcantes, mesmo sendo produzidos pela PlayStation, Xbox, Nintendo. Sério, a Rockstar Games sozinha consegue bater de frente com toda a indústria. Inclusive, o Nike Tech também fez uma observação bem interessante lá no Twitter, e eu concordo totalmente com o ponto de vista dele, tá? Ele disse que essa demora da Rockstar, esse silêncio absoluto, é de partir o coração dos fãs. Só pra vocês terem uma ideia, já tem quase 2 anos desde o lançamento do trailer 2, e a Rockstar Games não fala nada mais a respeito. Nem um postzinho oficial, nem uma imagem, nem um artwork. Cada semana os fãs ficam ali sobrevivendo à base de migalhas, né? Um relatóriozinho aqui, a CEO da Xbox fala uma coisinha ali. Sério, é bem chato isso daí, né, rapaziada? E eu sei que vocês devem pensar, mas por que você faz vídeo dessas novidades? É porque, infelizmente, é o que tem pra fazer, né? É o que tem pra ser reportado. Enquanto isso, a Rockstar Games permanece calada. Tudo bem, né? Eles seguem a própria estratégia, tem a questão do hype e tudo mais. A história pode até provar que a Rockstar Games tá certa, sabe o que tá fazendo. Só que no final das contas, rapaziada, sem dúvidas, a espera pelo GTA 6 foi a mais desgastante de toda a história dos games. Pode perguntar pra qualquer fã do jogo, qualquer fã da Rockstar, que eles vão concordar com isso. E só pra fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, primeiramente, parabéns, se você chegou nesse vídeo até aqui, é sinal que você quer estar antenado em todos os detalhes, novidades e notícias a respeito do GTA 6. Então, você tá no lugar certo, tá? Esse é o canal Sunny Play que te conecta com todo esse universo. E pra não perder nenhuma novidade, não vacila. Clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho pra ficar ligado em todo o conteúdo que sai aqui no canal. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. Eu vou mostrar pra vocês um detalhe que já foi revelado oficialmente pela Rockstar e pode parecer até pequeno, mas quando você entende o contexto completo, você percebe o nível do que a Rockstar Games está construindo. O perfil Drift Respawn no Twitter postou uma breve análise sobre um trecho do trailer 2, onde aparece o personagem Raul Bautista saindo de uma cena ali de um roubo a banco e passando a mão na lateral do carro enquanto caminha. Eu, inclusive, mencionei essa cena no meu vídeo anterior que falava aí sobre as patentes do GTA 6, sobre as mecânicas e esse ecossistema que a Rockstar Games está criando pro jogo. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. Mas o fato é que naquele vídeo eu comentei mais a respeito da patente de danos de vidro procedural, que basicamente essa mecânica vai calcular o dano e a forma como o vidro vai se espatifar a partir do ponto de impacto. Só que nesse post aí do Drift Respawn, ele destaca uma outra mecânica também muito interessante, que pode ilustrar melhor também todo esse ecossistema da Rockstar. Na cena, o personagem Raul Bautista aparece passando a mão na lateral do carro. E o que é mais interessante é que os dedos do Raul Bautista acompanham a curva da lataria. A mão não fica rígida ali, né? Ela se adapta à geometria da superfície em tempo real. Vamos combinar que esse é um detalhe surpreendente, né? E aliás, mostra o avanço que a Rockstar Games teve nos últimos anos. Porque vamos combinar, rapaziada, fazer mão não era o forte da Rockstar. Voltando um pouco no tempo, lá em 2004, quando saiu o GTA San Andreas, a mão do personagem parecia uma caixa de sapato. Sem nenhum julgamento, tá? Eu amo o GTA San Andreas, pra mim é um dos melhores jogos da história. E dá pra entender também o contexto técnico e artístico da época. Mas vamos combinar, mãozinha de caixa de sapato. Tá, mas no GTA 4 a história mudou um pouco. Em 2008, com a grande evolução técnica e gráfica, o game já continha mãos com formas humanas. Os dedos até se mexiam em contextos específicos. Ainda não era ideal, mas já era algo. Já em 2013 tivemos o nosso querido GTA V, mais um jogo de peso e mais um passo da Rockstar em direção à perfeição. O game contava com animações pré-programadas bem suaves, tá? Quando você abriu uma porta, por exemplo, tinha uma animação específica de abrir porta. Era bonito, mas era apenas uma sequência de movimentos pré-definidos. A mão não estava realmente tocando em nada. Ela apenas executava uma coreografia que dava a impressão de interação. Só que se você prestar bastante atenção, você vai ver que a mão fica levitando ali. Inclusive, quando você executa esse tipo de animação de subir a escada, abrir porta, pegar um objeto, você vai ver que a animação sempre tá ali, mas não tá encostando em nada. Já no GTA 6, a mão parece realmente estar respondendo à geometria do objeto em tempo real. Os dedos dobram seguindo a curva da lataria. É um detalhe que, 99% dos jogadores nem vão se ligar, né? Pelo menos não conscientemente, mas subconscientemente é um detalhe que cria uma sensação de presença e peso na interação, mudando completamente
exatamente como você se sente dentro do jogo. E é exatamente isso que aparece no trailer de divulgação. Agora imagina só o que a Rockstar Games tem guardado as 7 chaves que ainda não chegou na mão da galera. E ó, se você gostou desse assunto, quer conhecer um pouco mais sobre as patentes da Rockstar, as tecnologias que eles estão criando pro GTA 6 e como a Rockstar tá fazendo para lidar com todo esse ecossistema, todos esses sistemas gerando detalhes em tempo real, sem destruir o projeto, então clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o link na descrição. Vai lá e confere que vai se complementar com o assunto desse vídeo e sem dúvidas você vai se divertir. E olha, essa semana foi movimentada aqui na comunidade da Rockstar, hein? E é óbvio que eu tô sempre trazendo todos os detalhes pra vocês, então não vacila, clica aí no botão inscreva-se, ativa o sininho. GTA 6 é aqui no Sunny Play, já se conecta pra não perder nenhuma novidade, porque olha, eu acho que até o fim de semana muita coisa pode acontecer. E por favor, né, não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades. E vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!